Graça e paz, meus irmãos, estamos dando mais um início do nosso culto de oração ao Senhor. Por isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias para ter como texto-chave para o início do nosso culto, lá em Apocalipse 22. Apocalipse, capítulo 22. E vamos ler a partir do versículo 18, que vai ser muito bom para a nossa reflexão do estudo de hoje. Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 18. Temos assim na palavra do Senhor: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Isto quer dizer que Jesus vem. E quando ele vier, nós temos que estar preparados. E esta preparação começa a partir do momento em que nós temos que reconhecer que temos que estar conducente, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. E para isso temos que cuidar da nossa espiritualidade. E é esse o ponto do nosso estudo. Vamos novamente voltar ao comportamento espiritual. Voltar não, continuar ao comportamento espiritual. Mas antes, vamos cantar um louvor que hoje não será do cantor cristão, e sim será um louvor a qual eu tenho muito apreço por ele. É um louvor do Armando Filho, Nenhuma Condenação. Quando o Senhor vier, nós devemos estar prontos sem nenhuma condenação. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, e eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para os quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem
está em ti, querido Jesus. Nenhuma condenação há, amados, para quem está preparados e para quem está com o Senhor. Agora nós vamos dar um momento, alguns breves segundos, para que você apresente neste culto de oração as suas súplicas a Deus. E logo em seguida nós vamos adentrar para o estudo de comportamento espiritual 2. Então temos alguns segundos e aí nós vamos começar orando, mas antes, enquanto estivermos em silêncio, você vai estar apresentando as suas súplicas a Deus. Comecemos. Ó Pai bendito, de misericórdia e bondade, nós estamos neste momento, Senhor, pedindo para que Tu esteja visitando cada lar que vai estar Te cultuando e aprendendo o Teu querer e a Tua vontade. Pedindo que a Tua misericórdia recaia sobre todos nós. Lembra-te, Senhor, que pelo Teu amor e pela Tua bondade, Tu permitiste que nós nos tornássemos Teus filhos. Então lembra-te do que estamos passando aqui embaixo na terra. Não está sendo fácil. Por isso nós estamos nos colocando diante de Ti as nossas orações, as nossas petições e os nossos agradecimentos. Que no nome e pelo amor de Jesus, Tu possa atendê-las conforme a Tua vontade. Socorre-nos, Senhor, pois os tempos não estão sendo bons aqui na terra. Livra-nos do mal. No nome e pelo amor de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Abram as suas Bíblias, irmãos, agora em Mateus 25, e vamos ler apenas alguns versículos onde está a parábola das 10 virgens. Mateus 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Eis a grande diferença, meus irmãos, nessa parábola das 10 virgens. Nós não vamos continuar lendo, mas há uma grande diferença em que as 5 estão preparadas e levam em suas vasilhas reservas o azeite. E 5, conhecidas também como as tolas, não estão prontas para a chegada do noivo. Por isso há um desejo, novamente, da gente continuar nesse assunto, para que ele fique bem fixado no nosso entendimento. Comportamento espiritual. A importância do cristão ter uma vida espiritual de acordo com a vontade de Deus é essencial. Queridos, o meu cuidado em levar esse assunto é porque sem ter espiritualidade não há como ter salvação. Por isso Jesus foi enfático ao ensinar aos seus seguidores, aos discípulos, aos homens mais próximos a eles. Por isso Jesus também foi firme com a nata religiosa da sua época.
a nata que se dizia os bam, bam, bam. Só que eles estavam perdidos. Eram saduceus, fariseus, escribas e sacerdotes. Pessoas que viviam na religiosidade, mas não compreendiam a verdadeira religião. Se no comportamento espiritual 1 tratamos sobre a vida espiritual de Balaão, a vida dúbia, a vida que sempre o deixava em cima do muro, nós vamos nesse comportamento espiritual 2 trabalhar a questão da vida espiritual sem vida. Já ouviu isso? Vida espiritual sem vida? Nós precisamos tratar dos cristãos, estamos falando aqui que precisamos estar dando ênfase dos cristãos que são só cristãos no nome, ou seja, cristãos nominais. Sabe quem são esses? Aqueles que só agem como cristão quando está perto de outros cristãos ou de pessoas cristãs. Aí o seu comportamento é um comportamento igual de cristão. Só que ele não é cristão, é só cristão no nome. E aqueles cristãos nominais que não conseguem nem ser autênticos, mesmo quando tem pessoas em sua volta. Porque ele já está tão atrelado, tão apegado a um comportamento errado, que ele não consegue nem mais disfarçar. Não consegue ter nenhuma essência, nenhum pingo de gota espiritual de cristão. Para isso nós vamos meditar um pouco nesta parábola de Jesus. Lembrando que esta parábola é importante de Jesus ter passado, porque ela não aparece nos outros evangelhos sinóticos. Ela só aparece aqui no livro de Mateus, no capítulo 25. Nos outros, ela não existe. Mas a gente precisa imaginar que estamos nesse grupo, no grupo das 10 virgens. Porque nós somos participantes da igreja. Então nós estamos no grupo da igreja em que Jesus vai se apresentar. E algumas coisas nos garantem ser participante desse grupo. Primeiro porque somos já batizados, ou somos novos convertidos. Então, além de ser batizados, ou então aqueles que não são, mas já frequentam a igreja regularmente, nós fazemos o nosso dever de casa, participamos dos cultos, oramos, muitos exercem cargos nas suas igrejas, alguns desempenham atividades dentro da própria igreja. Há aqueles que dão dízimo, aqueles que dão oferta, aqueles que já aprenderam a perdoar e também são perdoados. Então nós estamos fazendo parte do grupo dessas 10 virgens que vai esperar Jesus chegar. Enfim, fazemos parte porque somos cristãos ativos, de fato e de direito. E até somos reconhecidos fora do âmbito da igreja, somos reconhecidos na sociedade como irmãos, como crentes, como aqueles que seguem os ensinamentos de Deus porque frequentamos uma igreja. Mas observe que no versículo 25:1 eram 10. E elas tinham algo em comum. Todas tinham suas lâmpadas. Então somos igrejas do Senhor Jesus e temos, vamos comparar, lâmpada com a espiritualidade. E temos essa espiritualidade. Estamos saindo ao encontro do noivo. E esse tempo que Jesus está preparando a terra para voltar, é o tempo em que nós estamos esperando, e vocês observam que essas
virgens, elas dormem. Então nós estamos adormecidos, esperando Jesus vir. Mas, como eu disse, elas tinham algo essencial: lâmpadas. Elas tinham lâmpadas. Então, comparando a nossa vida espiritual com lâmpadas. E o que é que alimenta a nossa vida espiritual? O bom comportamento. O comportamento cristão. E esse comportamento espiritual é o azeite. As 5 nécias não tinham vasilhas para carregarem os seus azeites. As 5 prudentes não tinham apenas só a lâmpada, mas tinham também vasilhas, e as suas vasilhas estavam cheias de azeite. As nécias, a qual nós vamos denominá-las de cristãs ou cristãos denorex, parece, mas não é. Denorex era um comercial que lá na década de 90, 80, ele passou a ser vendido na farmácia. Era um produto e lançaram esse comercial, o comercial Denorex, o remédio Denorex. Parecia ser remédio, mas não era remédio. Pelo contrário, era um tônico capilar anti-caspa. A embalagem dele era a embalagem de remédio, mas não era remédio. E isso caiu na boca do povo. Você é um cristão Denorex. Parece cristão, mas não é cristão. Há muitos irmãos assim. Parecem ser cristãos, mas são apenas nominal, no nome. Há irmãos que os seus comportamentos não reluzem, não brilham. Não brilham verdadeiramente. E eu acredito que você já se deparou com um assim. Mas eu pergunto, você é um desses? Ou você é aquele cristão prudente? Essa palavra prudente significa muita coisa na vida de um cristão. O cristão prudente é aquele que é consciente do seu comportamento, é aquele que é cauteloso nas coisas que vai fazer, é aquele que é atento, é aquele que não perde as estribeiras por nada. Ele está sempre observando como deve se comportar. Ele sabe entrar e sabe sair. Ele é conhecedor dos ensinamentos de Cristo. Aí ele trabalha muito a questão da humildade, do companheirismo, trabalha muito a questão de que Jesus tanto nos ensina, que é muito difícil hoje. Se um inimigo te pede algo, dá a tua capa a ele. Hoje nós estamos vivendo em um comportamento que é tal agressividade que muitos estão se sentindo ou agindo como um cristão Denorex. Parece, mas não é. Não tem brilho. Por isso que eu perguntei. Eu acredito que você já se deparou com assim. Aquele cristão que diz que é cristão, mas as suas palavras, de 10 palavras, no meio, saem alguns palavrões. Aquele cristão que diz que é cristão, mas suas vestes não condiz. Aquele cristão que diz que é cristão, mas o seu relacionamento com o seu namorado, com o seu noivo ou com o seu marido são capengas, como eu citei na vez passada. Aquele cristão que diz que é cristão, mas não é nada humilde e não olha para a necessidade do próximo e não abre mão de nada, é aquele cristão mesquinho. É um cristão realmente Denorex, parece cristão, mas não é cristão. Não é cauteloso, não é consciente, não é conhecedor da vontade de Deus. E isso afeta a sua vida espiritual.
A vida espiritual para um cristão requer que ele seja 100% prudente e não nécio. Um exemplo claro de ser uma pessoa prudente é uma passagem que nós temos lá no Antigo Testamento, quando estamos falando de Noé. Há alguma diferença para o tempo de hoje? Cada um fazia o que queria. Todos se davam a beber, a festejar, a buscar seus prazeres, suas realizações, seus projetos de vida. Não prestaram atenção no que aconteceu em torno deles. Há muita diferença. Não. Basta a gente ver a correria que as pessoas estão fazendo aí nos bancos e nas lotéricas atrás de R$ 600, colocando a sua própria vida em risco com esse vírus que está acometendo o mundo. Então as pessoas estão olhando só para si, não estão olhando para os outros, não estão olhando, não estão tendo cuidado nem próprio com a sua família, nem com ele mesmo. Só estão olhando para o momento atual. E aí, lá na época de Noé, eles não prestaram atenção que Noé começou a construir uma arca. E não era uma arca pequena, não. Era um negócio grande, era um projeto enorme. Pelo histórico que a gente vê, para caber todos os animais, o casal de cada animal, de cada raça, não era fácil, não. Então, deveriam, pelo menos, prestar atenção. Por que este homem está construindo este barco? E Noé não construiu aquilo de um dia, não. Durou tempo. Então foram muitos dias para que Noé pudesse confeccionar aquele barco, fabricar a arca. E eles não tiveram nem a curiosidade de perguntar por que tu estás fazendo isso. Não, tiraram ele como louco. E aí quando eles tentaram acordar, as chuvas já estavam torrenciais, o dilúvio começou a acontecer. E aí quando eles perceberam que aquela grande obra era para abrigar pessoas e animais, apenas 8 entraram. 8 tinham o passaporte de entrar na arca. E todos da família de Noé. Hoje estamos vivendo esse mesmo dilema. Muitos não estão preparados com as suas lâmpadas e os seus azeites. Muitos não estão dando ênfase à importância de como é importante seguir o batismo cristão. De estar atrelado a uma igreja, de ter uma vida cristã. De levarem consigo as suas vasilhas de azeite para que elas fossem, para que as suas lamparinas sejam alimentadas. E aí eu quero comparar o azeite com a vida espiritual. Uma lâmpada sem uso, ela é só apenas uma lâmpada. A sua utilidade não tem de nada, porque sem o azeite espiritual, ela é apenas uma lâmpada, mas não clareia em nada. E aí os amados bem sabem que a lâmpada substituiu o que nós temos hoje, a energia elétrica. E era muito usado naquela época. Quem não tinha a lâmpada não conseguia dar um passo no escuro. Mas aí eu quero dizer para vocês que o azeite, como eu citei antes, é a vida espiritual. E aí, quanto mais azeite a lâmpada tinha, mais a lâmpada tinha um processo de impermeabilização. Quanto mais azeite a lâmpada pegava no seu interior, melhor essa lâmpada ficava. A argila ficava mais endurecida.
o constante uso dessa lâmpada significa que estava sendo constantemente reposto o seu azeite. E essa lâmpada ficava cada vez mais dura, melhor. E cada vez mais ela refletia a luz necessária. Se o nosso azeite não é um azeite de melhor qualidade, a nossa espiritualidade não pode clarear o nosso caminho. Como diz lá o salmista, lâmpada para os meus olhos é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Quanto mais a gente permanece com o nosso azeite purificado, mais eficaz ele é para a nossa vida. E conforme nós vamos ver que Deus vai nos amar mais ainda, vai ver o quanto valeu a pena Ele tem enviado o seu Filho para um projeto de salvação sua, minha, dos seus familiares, dos meus familiares, da humanidade. E aí o noivo chegou. E quem estava preparado com as suas lâmpadas? Quem estava com a sua bolsa, com a sua vasilha cheia de azeite? Pôde sair e encontrar o noivo. E quem não estava? O texto nos fala que 5 estavam e 5 não estavam. As 5 que estavam eram consideradas como prudentes. E as 5 que não estavam com azeite foram consideradas como nécias, ou seja, tolas. E eu quero convidar você a fazer parte desta parábola, mas do grupo que são os cristãos prudentes. Porque a Nova Jerusalém está vindo. Jesus está anunciando. E nós estamos nos apercebendo aí que o cerco cada vez mais está fechando. Os anúncios estão sendo dados dia após dia, que a vinda do Senhor está próxima. E nós precisamos estar preparados para tal. Por isso precisamos purificar o nosso azeite. Precisamos paudar mais, detalhar mais, cuidar mais da nossa vida espiritual, para que a nossa vida cristã esteja sempre acesa. Pois Jesus vem e vai enxergar aqueles que estão com suas vidas brilhando, mas aqueles que estiverem com suas vidas apagadas vão ficar para trás. Você já se imaginou? Você precisa pegar um transporte naquela hora para chegar no horário certo em determinado lugar. E aí, por algum descuido, você perde aquele transporte. O transporte passa no horário, mas algo lhe reteve. Algo fez com que você perdesse um minuto, um tempinho que fosse. E aí quando você chega no local e você vê o transporte indo embora e você ficando para trás, foi a sensação que o povo lá na época de Noé sentiu. Quando a chuva chegou e quando começou a tomar lugar de toda a terra, e cadê o povo? Não se aperceberam que Noé estava preparado e eles não. Assim é a nossa vida espiritual. O que é que falta para que você e eu tenhamos o nosso azeite puro e limpo? Tenhamos a nossa vida digna conforme a vontade do Senhor. Vejam bem. Eu citei um remédio aqui, Denorex, que parecia remédio, mas não era remédio. Só que a nossa vida espiritual, o nosso comportamento espiritual não pode ser Denorex. Porque como nós lemos aqui em Apocalipse, ele vem. Ele vem. E ele sabe os seus. Então esteja atento
com o seu comportamento espiritual. Seja um cristão na presença de outras pessoas, ou seja um cristão mesmo estando sozinho. Porque sempre nós vamos ter o Senhor a nos olhar. Não que Ele seja um guardião vigilante para ver quando a gente sai da linha, Ele nos castiga. Deus não é assim. Mas o louvor que nós cantamos do Armando Filho nos leva a ter essa certeza que nenhuma condenação há, mas precisamos estar convictos com o Senhor Jesus. Qual é o seu comportamento? Qual é o seu falar? O que é que você está fazendo com a presença de outros cristãos ou sem a presença de outros cristãos? Qual é o seu agir, o seu modo de ser? Eu tenho colocado muito a questão de vestes, de comportamento, de relacionamento, não só de namoro, de noivado, mas também de casamento. Qual é o seu comportamento? Como está sendo a sua vida cristã? A sua vida cristã é o azeite. É o azeite que ilumina. Então tenha um azeite puro para que a sua vida cristã seja mais e mais iluminada. E você, meu amado, que ainda está nessa caminhada de entrar na igreja, ou você que já fez parte da igreja, mas se afastou de alguma forma, ou você que está pensando em desistir da igreja, ou você que está na igreja, mas não está firme, lembre-se de uma coisa: Jesus te ama, pois nenhuma condenação há para os que estão com o seu Filho. Deus te ama. Então, lapide o seu comportamento cristão para que ele veja o seu brilho. E quando ele estiver voltando, imagine que a terra vai escurecer. Se a terra escureceu quando na morte dele, então quando ele estiver voltando, imagine que a terra vai escurecer e a sua lâmpada, a sua vida espiritual vai estar acesa, porque o seu comportamento está sendo digno. No nome e pelo amor de Jesus. Tenha um comportamento espiritual de acordo com o que Deus deseja, para que Jesus possa vir e lhe resgatar e levar você com ele para a Nova Jerusalém. Amém? A irmã Jaciara tem alguns avisos? Não. Não tem aviso? Então vamos dar por encerrado esse estudo. Comportamento espiritual 2, baseado nas 10 virgens. Qual parte de grupo você está fazendo? Do grupo das 5 prudentes ou do grupo das 5 nécias? Eu te convido a você fazer parte das 5 prudentes para que possamos ir para os céus. No nome e pelo amor de Jesus. Vamos encerrar com uma oração da nossa assistente, a técnica de TI, ou seja, TI quer dizer tecnologia da informação. Então, ela que trata da transmissão dos nossos cultos. Esté de França, olha aí, encerrando o nosso culto, no nome e pelo amor de Jesus. Oremos, Senhor Deus e Pai, Senhor, muito obrigada por mais um culto, Pai. Amém. Muito obrigada por porque nós temos a oportunidade de te adorar, Senhor. Nós podemos te adorar livremente nesse país, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos os missionários que estão fora do seu país, Pai, no meio dessa pandemia, Senhor. Protege e guarda a saúde deles, Pai. Protege também, Senhor, os profissionais de saúde que estão lutando contra esse vírus. E também conforta, Pai, a família das vítimas que perderam seus entes queridos, Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai. Nos protege, nos livra e nos guarda e nos ajuda a corrigir nossos erros.
É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.